Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo vamos trabalhar uma situação em que a gente vai envolver óptica geométrica com óptica física. Como eu vou fazer isso? Através de um corte de lente. Nós vamos conseguir uma região de interferência limitada no espaço. Ficou curioso para saber como é que funciona? Pega caderno e caneta e acompanha esse vídeo. Vamos entender essa configuração bem complicada aí? Você está vendo várias cores. Daqui a pouquinho eu vou falar detalhadamente sobre cada uma dessas cores. Por enquanto, vamos iniciar falando da proposta do problema. Vamos entender melhor a situação. Imagine que nós temos uma lente biconvexa e aí eu vou cortar esta região aqui da lente. Tá vendo? Eu vou arrancar esta região da lente e vou pegar as duas pontas e juntar, formando esta nova lente. Só que essa nova lente ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque entenda, aqui nós tínhamos o centro óptico. Quando eu juntei, olha só, você está vendo que a distância do centro óptico daqui para esta ponta vai permanecer igual. Na hora que eu junto, então perceba, aqui está a ponta e aqui vai estar o centro óptico da lente de baixo. Da mesma forma, se a gente pegar esta distância até aqui, o centro óptico da parte de cima ele vai descer. Então, nós vamos ter aqui dois eixos principais, um da lente 1 outro da lente 2. Eu vou chamar este pedaço de cima de lente 1 e este pedaço de baixo de lente 2. Quando eu subir a parte inferior da lente, o centro óptico da lente 2 vai subir para cá, para esta posição. Deu para perceber? Então, este eixo aqui será o eixo principal da lente 2, que é a lente de baixo. A lente 1 vai ter o seu eixo principal aqui embaixo agora. Lembra que quando eu desloquei a lente 1, o eixo principal desceu. Então, aqui embaixo eu vou ter o eixo principal da lente 1. Deu para entender isso? Então, vamos para o próximo passo. Está aqui a nossa figura já montadinha, mas veja só. Aqui nós temos, então, tracejado o eixo principal da lente 2 em cima e o eixo principal da lente 1 embaixo. Eu vou colocar nesta posição o meu objeto. E esse objeto vai gerar duas imagens. Uma devido à lente 1, ou o pedaço da lente 1, e a outra devido à lente 2, ou o pedaço da lente 2. Nós vamos chamar P a posição do objeto e P' a posição das imagens. Como a gente vai conseguir escrever isso? Veja só, eu posso usar normalmente aquela relação conhecida por todos, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E se eu tenho uma posição de P e conhecendo F, obviamente nós vamos ter a posição P'. Sendo assim, nesta figura, eu fiz a construção para uma condição em que F é maior do que P. Então, veja só, esta condição eu estou dizendo que F é maior que P. Porque aí perceba que nós vamos ter um resultado negativo aqui embaixo e a nossa imagem vai ser virtual. Isso que elas vão cair do mesmo lado aqui do objeto. Deu para perceber? Os raios de luz vão sair do objeto, vão gerar interferência aqui, porém, as imagens que serão formadas pelas projeções dos raios refratados estarão aqui do mesmo lado do objeto. Bom, professor, quem é a imagem de quem? Quem é a imagem da lente 1 e quem é a imagem da lente 2? Vamos trabalhar um pouco com aumento linear. Veja só, nós sabemos que I sobre O é igual a menos P' sobre P. A minha imagem vai ser do tipo menos O, P' sobre P. Perceba bem, o ponto O, que seria a altura do objeto, em relação ao eixo principal 1, ele está aqui, ó, ele seria positivo. Então, pense neste O sendo algo positivo. Se o P' é negativo, como a gente viu que ele era virtual, aqui nós vamos ter um termo negativo. E o nosso P também seria positivo. Logo, esta expressão vai dar positiva, porque nós temos um sinal negativo aqui e um sinal negativo aqui fora. Então, a minha imagem vai ser direita. Se o meu objeto está orientado para cima, em relação ao eixo P1, a minha imagem vai estar localizada em relação ao eixo P1, exatamente nesta posição. Significa que este pontinho representa a imagem 1. Ou seja, a imagem da lente 1, que é a parte superior. A mesma coisa vai acontecer e este pontinho de baixo vai ser a imagem da lente 2, ou da parte da lente 2,
que, lembrando, é a parte inferior. Nós temos uma divisão entre as lentes exatamente aqui. Perceba, olhando para a lente 1, que é a parte de cima, se tudo isso fosse a lente 1, o seu centro óptico estaria exatamente aqui neste ponto, que é exatamente a metade daquela abertura que nós fizemos na lente. Considerando que este ponto seria o centro óptico da lente 1, um raio que passaria exatamente por aqui iria passar sem sofrer nenhum tipo de desvio. Essa é a propriedade do centro óptico. Bom, esse raio, na verdade, pessoal, não existe, porque essa região aqui não é mais lente 1, já é lente 2. A lente 1 só vai até este ponto. Deu para perceber? Então, esse raio aqui, ele não existe na vida real, tudo bem? Então, já conhecendo a imagem de 1, a imagem de 2, a parte superior da lente 1 e a parte inferior da lente 2, vamos continuar nosso processo. Agora sim, eu colori para facilitar a nossa ideia. Veja só. O pedaço da lente 1, que é o pedaço superior, ele vai gerar esta imagem, a imagem 1. E aqui no anteparo, os raios chegam como se eles estivessem saindo desta imagem. Então, se a gente pegar os raios que saem da fonte e refratam aqui na lente 1, que é a lente superior, esses raios vão ter os prolongamentos se cruzando na imagem 1, mas eles vão varrer esta região. Lembrando que o raio mais abaixo que eu vou conseguir é este raio que passa por este ponto. É importante perceber que este ponto não é mais centro óptico. Os centros ópticos estão um aqui e outro aqui. Então, o raio que vai passar aqui direto, ele vai ter que refratar passando por aqui, de tal forma que o prolongamento dele se cruzaria nesta imagem. Tudo bem? A mesma coisa vai acontecer para a imagem 2. Os raios vão sair da fonte, vão refratar e, ao deixarem a lente, o prolongamento deles devem se cruzar aqui na imagem 2. Sendo assim, eles vão varrer esta região. Agora dá para entender direito o que vai acontecer, não é? Nós temos desse lado esquerdo dois pontos que vão funcionar como fontes e do lado direito eu vou ter um anteparo. Mas perceba que a luz que sai destas duas fontes só vai interferir nesta região aqui, ó. Deu para visualizar? Então, nós vamos perceber uma interferência limitada, né? Mas, para facilitar, nós podemos usar todas as relações que nós temos lá para a experiência de Young. Aqui seria a distância entre as fendas. Isto aqui seria a distância das fendas até o anteparo. E aí você tem todas as outras relações. Vamos fazer um problema numérico para você ver isso direitinho? Acompanha com a gente. Veja só, de uma lente convergente de distância focal f igual a 10 cm, foi cortada a parte central, criando uma abertura de d igual a 0,5 mm, como mostra a figura abaixo. Seria esta figura, e esta abertura é o que ele está falando que seria 0,5 mm. Ambas as metades foram colocadas juntamente, ou seja, eu vou colar as duas metades, como a gente mencionou no início do vídeo. Sobre a lente incide luz de comprimento de onda 5.000 angstroms de uma fonte que está localizada a 5 centímetros. Só isso aqui seria o nosso P, concorda? Qual o maior número possível de faixas de interferências que pode ser observada no sistema óptico? Perceba, ele não disse qual a distância o sistema óptico vai estar do anteparo. Então, nós podemos ajustar essa distância para que a gente consiga aí o valor máximo do número de franjas que vai aparecer lá dentro. Vamos lá, então, ver como é que isso funciona. O P' pode ser escrito como, não é verdade? E pela relação do aumento linear, ele pode ser escrito como menos P I sobre O. Bom, vamos perceber uma coisa. Fique atento a este fato. Aqui, nós tínhamos inicialmente o nosso eixo principal, que é exatamente o eixo que passa pelo centro da lente. Quando eu juntar as partes, perceba que eu vou descer esse eixo principal exatamente para uma distância igual a este 0,5. Você concorda comigo? Ou seja, a lente vai vir para cá, ó, ela vai descer. Sendo assim, o eixo principal desce junto de 0,5 mm. Agora, quando a gente colocar a fonte aqui nesta posição, a altura que a fonte vai ter do eixo principal
Você percebeu quem é? É exatamente a metade. Nós vamos ter 0,25 milímetros. Isso aqui seria o valor do meu O. Deu para entender isso, pessoal? Tentem fazer o desenho em casa para vocês compreenderem melhor como calcular a altura que a fonte vai estar do eixo principal. A fonte vai estar localizada na junção entre as lentes, mas o eixo principal vai descer um pouquinho, então nós vamos ter exatamente o O como 0,25 milímetros. Quando eu substituir todo mundo, nós vamos ter que o valor da minha imagem vai ser dado por... Antes de mais nada, a gente pode cancelar esse P, e aí teremos F, que é 10 centímetros, vezes o tamanho O. Perceba que o tamanho O você acabou de calcular, 0,25 milímetros. E aqui embaixo nós temos P menos F. Olha só, o P é 5 e o F é 10. P menos F vai dar menos 5. Com esse menos que já tem aqui na frente, nós vamos ter mais 5. A altura que a imagem vai estar do seu respectivo eixo principal coincidiu com o mesmo tamanho da abertura. Deu para ver? Bom, espero que essa figura ajude um pouco. Aqui eu representei 3 franjas claras, né? Isso aqui representa a intensidade, mas não necessariamente 3. A gente quer saber, na verdade, o máximo que eu consigo obter. Bom, lembrando então que a imagem 1 vai estar aqui e a imagem 2 vai estar aqui embaixo. Quando eu juntei, pessoal, o centro óptico da lente 2 caiu exatamente aqui e o centro óptico da lente 1 caiu exatamente aqui. Tanto que o raio que se propaga nessa direção, o prolongamento dele deve passar na imagem. Aqui seria a nossa fonte, nós temos aqui P e o P'. Deu para visualizar? E lembrando que esta região vai ser a região de interferência. Perceba que, coincidentemente, a posição da imagem 2 está aqui na mesma horizontal do centro óptico da lente 1. Então, eu posso afirmar que a distância da imagem 1 até esta reta em vermelho que eu tracei, aqui vai ser A. Lembra que a gente calculou isso? É o tamanho da imagem. Então, a separação que eu tenho das fendas vai ser o mesmo A. Deu para entender? E aí eu já vou usar a expressão direto de fenda dupla, só lembrando, pessoal, que a distância que eu quero do anteparo é até a lente, tá bom? Nós conhecemos lá do experimento de Young uma relação para calcular a largura de uma franja, ó, tá? Basta pegar esta expressão, o ΔY sobre a distância, no caso é esta distância aqui, que seria Dzão mais o módulo de P', ficaria assim, ó, Dzão mais 10 centímetros. Se você calcular o P', ele vai dar 10, é igual a lambda, fornecido aí, né? 5.000 angstroms, ou seja, 10 a menos 10, dividido, então, pela distância entre as fendas, né? Que seria o meu Azinho, seria 0,5 milímetros, né? Sabendo, então, a largura de uma franja, considerando aqui, ó, de um mínimo a outro mínimo, se você não lembra desta expressão, basta calcular a distância entre dois mínimos consecutivos, você vai obter esta relação. E aí eu posso fazer agora uma semelhança de triângulos para conhecer esta região de interferência H. Seria da seguinte forma. Olha só o triângulo que eu pintei de cinza. A sobre o módulo de P' é igual a H sobre Dzão. Deu para perceber? Então, visualize que se eu dividir H por ΔY, nós vamos ter aqui o número de franjas, não é verdade? Veja só, aqui no exemplo nós temos 3. Eu desenhei, coincidentemente, 3 franjas aí. Se eu dividir H por cada ΔY desse, ó, eu vou ter 3. 1, 2, 3. Deu para perceber? Então, nós temos uma expressão para o número de franjas claras. Quando a gente fala de uma franja, eu estou considerando aqui que eu quero ver a franja completa, tá bom? Entre um mínimo e outro. Nós vamos substituir esta expressão para o H e o ΔY e vamos ver como vai aparecer essa expressão para N. Vamos lá? O Hzão pode ser calculado como Azinho, Dzão. O Azinho é 0,5 milímetros sobre o módulo de P, que a gente já calculou sendo 10 centímetros. Agora vamos dividir por ΔY. ΔY vai ser
5.000 vezes 10 a menos 10 vezes d mais 10 centímetros, cuidado para não errar nenhuma unidade aí, tá bom? Dividido por 0,5 milímetros, que no caso seria esta expressão. Vamos melhorar essa continha então? Fica melhor de enxergar, o valor de n vai ser dado por... Eu reajustei dessa forma. Olha aí, todo mundo conseguiu chegar nessa expressão? Se você ainda não conseguiu, pausa o vídeo agora e tente desenvolver algebricamente para conseguir chegar numa expressão desta forma. Vamos lá, vou esperar um pouquinho. Bom, se você já fez então, como é que a gente vai analisar esta expressão? Perceba, eu quero o número máximo de n. Como é que eu vou maximizar isso aqui? Bom, é interessante, já que aqui está fixo, eu vou tentar minimizar o denominador. Bom, professor, mas a primeira parcela já está fixa também, então eu vou ter que minimizar isso aqui. Como é que eu vou minimizar isso, pessoal? Perceba, eu vou fazer o d tendendo a infinito, porque se ele for infinito, toda esta fração aqui vai a zero, que seria o valor mínimo disso. Tudo bem? Ou seja, se isso vai a zero, olha que interessante, nós vamos ter exatamente 5 franjas claras. Deu para perceber? Então, neste aparato, o máximo de franjas claras que eu vou conseguir obter serão 5. Então, eu vou ter uma interferência com 5 franjas claras. Bom, se gostou desse vídeo, curte, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.